Olá pessoal, aqui é o Cláudio José Kuhn novamente, gerente da Trox, né? Eu queria dar continuidade então na palestra sobre sistemas de volume de ar variável ou VAV. Essa é a segunda e última parte. Na primeira nós falamos sobre os conceitos do sistema VAV e agora eu queria falar com vocês um pouco a respeito dos modelos disponíveis das caixas e o porquê de usar um modelo, outro, as aplicações, algo do tipo, tá certo? Então esse é o tema dessa parte 2 agora, tá? Bom, uma coisa importante é que o conceito do sistema não muda entre os vários modelos de caixa que são disponíveis, tá? Se você olhar no site da Trox, você vai ver que tem vários modelos, como a gente vai ver para frente também, tá? Mas a ideia de funcionamento é igual para todas, né? O que acontece? Por que você escolhe um modelo ou outro? Está associado ao quê? Então vamos lá. Primeira coisa, nível de ruído admissível. Nós vamos perceber que tem várias caixas onde o que muda de uma para outra é justamente o nível de ruído. Então quando você vai fazer o dimensionamento da sua caixa, você tem que verificar justamente se o ruído irradiado pela carcaça ou o transmitido pelos dutos estão dentro daquele admissível no teu sistema. Por exemplo, você vai colocar uma caixa em uma sala da presidência. Se você colocar a caixa mais simples que tem, que é a TVR, tá certo? Que não tem qualquer proteção acústica, com certeza você vai ter problema. Porque você vai gerar um ruído tal, com desconforto, isso vai ser muito complicado para a sua instalação. Então você tem que escolher uma caixa que tenha um nível de ruído adequado para aquele ambiente, ok? Um outro dado importante na escolha do teu modelo, claro, é espaço físico. Tem caixas que, por causa dessa proteção acústica, eficiência acústica, acaba sendo maior. E nem sempre você tem um espaço disponível para fazer a sua instalação, tá certo? Outro detalhe é a forma construtiva. Temos caixas que são quadradas e redondas. Isso também associado à questão do espaço físico, influencia na sua decisão de qual modelo é o mais adequado para a instalação, tá certo? A partir do momento que você define o modelo que você vai usar em função desses parâmetros que nós falamos um pouquinho atrás, nos folhetos da Trox constam os dados de vazão de ar máximas, mínimas, acústicos, todos aqueles dados que você precisa para fazer o dimensionamento da caixa, chegar no tamanho adequado, tá? Bom, com base nos critérios que falamos há pouco para escolha do modelo da caixa que você vai trabalhar, tá certo? Nos folhetos da Trox, você encontra dados de vazão de ar máximas, mínimas, acústicos, além de outros que são importantes no dimensionamento da sua caixa, qual tamanho de caixa você vai trabalhar, tá? Observe no folheto que são necessárias uma velocidade e um diferencial de pressão mínimo para que a caixa funcione. Ou seja, se você trabalhar com velocidades baixíssimas ou uma pressão muito baixa, a caixa acaba não tendo a atuação que precisa, tá? Então no folheto estão indicados esses dados aí, ok? E existe uma opção de você trabalhar com essas caixas totalmente fechadas, existe essa possibilidade então, tá certo? Mas no folheto também existe a vazão de ar mínima. Então você não pode trabalhar com uma vazão de ar mínima abaixo dessa indicada no folheto também, tá? Entre os modelos de controles que nós temos disponíveis, que são dois na verdade, tem o que a Trox denominou de Easy, tá certo? Por que Easy? Esse controle Easy, ele permite que você faça o ajuste da vazão de ar em campo. Então, é um sistema fácil, você vai na sua caixa e faz o ajuste, tá certo? Esse sistema pode ter um inconveniente dependendo do que você espera da instalação. Ele trabalha sozinho, ele é conhecido como standalone, tá certo? Ele não conversa com outros protocolos. Então é um sistema que, se por um lado ele tem essa facilidade de você fazer o ajuste em campo, tem o inconveniente dele não conversar com outros protocolos, tá certo? Então quando você faz a aquisição de uma caixa com o controle Easy, necessariamente você não tem que informar as vazões de ar máximas e mínimas. É interessante você informar para que já saia ajustado de fábrica conforme a sua necessidade. Mas se você também não informar e precisar fazer ajuste em campo, sem problema nenhum, tá? Então esse é o controle Easy que trabalha de forma standalone. Tem um outro controle que é da Belimo, é o modelo NMV,
Esse controle, ele tem uma vantagem em relação ao Easy, porque ele consegue trabalhar comunicando-se com outros protocolos. Na verdade, quando a gente trabalha com esse controle da Belimo, existe a possibilidade de se conectar um gateway e através disso a gente consegue conversar com protocolos BACnet, Modbus, tá certo? Então tem essa vantagem em relação ao controlador Easy, tá certo? Quando você faz a aquisição com esse controle, necessariamente você é obrigado a informar as vazões de ar máximas e mínimas, porque as caixas têm que ser reguladas de fábrica e, se você quiser fazer posteriormente o ajuste em campo, dá para ser feito. Só que você tem que ter uma aparelhagem adequada para você lá fazer esse ajuste, tá certo? Então, esses dois modelos de controladores são disponíveis para Trox, tanto o Easy como esse NMV, tá? Aqui tem os modelos disponíveis. Os modelos que tem a bandeirinha do Brasil são os feitos no Brasil e os outros são feitos na Alemanha, tá certo? Então vamos falar do que é feito no Brasil, claro. Aqui são outros dois modelos feitos no Brasil também. Então, tomando como referência aquela questão de acústica, o efeito acústico da sua caixa, tá certo? Vamos falar da primeira caixa, que é a TVR, que é a mais simples entre todas, tá? É simplesmente um cilindro que tem a borboleta, além da cruzeta, coisa que todas têm também, tá certo? Mas quando você pede, por exemplo, uma caixa TVR, ela não tem isolamento na carcaça. Então, não há qualquer proteção acústica em relação ao ruído irradiado pela carcaça, tá certo? Esse é o modelo TVR. Se for necessário um isolamento na carcaça, é disponível. Aí passa a ser o modelo TVR-D, ok? Então você tem um isolamento acústico da carcaça. E se você precisar também de evitar ter uma redução do ruído que é transmitido pelo duto, ok? Existe a possibilidade de você ter um atenuador incorporado. Aí passa a ser o modelo TVR-DCA, tá? Lembrando que quando você gera o ruído aqui na sua VAV, você tem um ruído que é irradiado pela carcaça, tá certo? E tem um ruído que é transmitido pelo duto. Então são tratamentos diferentes a serem dados. Um você isola a carcaça e no outro, que é o transmitido pelo duto, você usa um atenuador de ruído, tá? Um outro modelo de caixa VAV que é muito usado se refere aos modelos TVA e TVZ. Percebam que nesse modelo você também tem um cilindro, que basicamente é aquele mesmo da TVR, tá certo? Só que aqui você tem uma caixa adicional. Essa caixa nada mais é do que um atenuador incorporado. Então vejam, a ideia da caixa é a mesma, as vazões que passam por esse cilindro são as mesmas, tá certo? Mas a questão aqui está na acústica dessa caixa. Então você tem uma eficiência acústica melhor porque você tem um atenuador. Então, quando você pede, inclusive, essa caixa TVZ ou TVA, ela não tem isolamento aqui nessa parte da caixa. O cilindro ele não tem isolamento em relação ao ruído irradiado, tá certo? Quando você pede o modelo TVA-D ou TVZ-D, aí existe então a opção de você isolar essa carcaça. Então, aquela questão do ruído irradiado pela carcaça, você consegue resolver com esse isolamento na carcaça, passando esses modelos com a letra D, tá certo? Você pode ainda ter um atenuador adicional. Se esse atenuador aqui não for suficiente, existe a possibilidade ainda de colocar um atenuador TS, ou seja, você aumenta mais ainda a eficiência acústica em relação ao ruído que é transmitido pelo duto. Lembrando que esse atenuador, ele atenua o ruído que é transmitido pelo duto, tá certo? E não naquele que é irradiado pela carcaça, ok? E existe a opção também de se colocar aqui uma serpentina de reaquecimento. Então, se você tiver a fazer um reaquecimento no ambiente com água quente, é possível de que seja fornecido uma serpentina para ser colocada aqui, tá? Uma observação importante é que existe o modelo TVA e o TVZ. A diferença entre ambos é que você usa o modelo TVA no retorno ou extração de ar e o TVZ é para insuflamento do ar, tá? Quando que você usa normalmente essa caixa, as duas caixas no seu sistema?
Quando você precisa fazer um balanceamento da tua pressão na sala, tá certo? Você precisa então colocar uma caixa no insuflamento e uma no retorno. E as duas trabalham então em paralelo, de tal forma que quando você tem uma redução da vazão mínima na caixa de insuflamento, a sua de retorno também faça uma correção para que você mantenha a pressão na sala, tá certo? Então, o uso na caixa, da caixa VAV no retorno é recomendado quando você tem que ter um controle de pressão no teu ambiente. Fora isso, não há necessidade. Você pode colocar a caixa somente no insuflamento, tá? Aí tem um outro modelo de caixa, essa agora é totalmente retangular, tá certo? Que é o modelo TVJ ou TVT. De forma parecida com as outras, você tem a opção de colocar um isolamento na carcaça. Então aqui fica sendo TVJD ou TVT-D, e aí você tem um isolamento na carcaça, tá certo? Lembrando que então esse isolamento é para ruído irradiado pela carcaça, não é o transmitido pelo duto, tá certo? Você tem a opção aqui de colocar ainda um atenuador TX, que é um atenuador que tem 1,5 m de comprimento. Então, para resolver o problema de ruído transmitido através do duto, aí você é obrigado a fazer uso de um atenuador de ruído, tá certo? Que pode ser o TX, tem essa opção no folheto nosso, ok? E da mesma maneira que o modelo anterior, aquela TVZ ou TVA, também é possível você colocar uma serpentina de reaquecimento, tá certo? Então, existe essa opção aqui, tá? Deixei por último para falar sobre a diferença da TVJ para TVT. O que acontece? O modelo TVJ ele não tem nenhuma vedação adicional entre as aletas. Ou seja, se você tiver que trabalhar com essa caixa totalmente fechada por algum motivo, esse modelo TVJ não faz essa vedação adequada. Aí você pode fazer uso então do modelo TVT, que ela tem uma vedação adicional, tá certo? Que atende essa norma DIN 1946, parte 4, que permite um vazamento máximo de 10 metros cúbicos por hora por metro quadrado de damper, quando submetido a um diferencial de pressão de 100 PA, tá certo? Então, em sistemas que você não tem que trabalhar com essa caixa totalmente fechada ou que se requer esse grau de estanqueidade, você pode trabalhar com a caixa TVJ sem problema nenhum, tá certo? Aqui é uma imagem então dessas caixas, aqui visualmente dá até para perceber a questão do isolamento. Então percebam que aqui a caixa TVJ, esse modelo de cima ela está sem isolamento nenhum na carcaça, tá? E aqui embaixo já tem um isolamento, na TVJD, ok? Então aqui foi feito um isolamento na carcaça. Aqui dá para perceber que tem um isolamento, tá certo? Lá em cima não. E aqui no modelo TVT, que é aquele então que tem uma estanqueidade, tá certo? Mesma coisa, TVT e TVTD, ok? Então aqui se percebe que tem um isolamento na carcaça, coisa que na de cima não tem, tá? Para o dimensionamento das caixas, a Trox costuma ter tabelas, tá certo? Onde ela mostra então os tamanhos disponíveis. Nesse caso aqui se aplica ao modelo TVJ e TVT, tá? Fica indicado então a vazão de ar mínima e a máxima. No caso da mínima, como falado lá atrás, ela tem que ser essa mínima da caixa nossa, não pode trabalhar com uma vazão menor do que isso, exceto quando ela trabalha totalmente fechado, tá? Nesse exemplo da TVJ aparece também a velocidade do ar que você está trabalhando e o ΔP mínimo para que a caixa funcione. Lembrem que lá atrás eu falei que tinha que ter uma pressão mínima para que a caixa funcionasse adequadamente, tá certo? Então nesse exemplo vocês percebem que a pressão mínima necessária é 20 PA. Uma pressão abaixo dessa a caixa não vai funcionar adequadamente, tá? Tem também indicado os erros que você tem na variação de vazão de ar, tá certo? Então, na medida que você trabalha com velocidades mais altas, esse erro diminui, tá? Então, basicamente, isso é o que você encontra nos folhetos da Trox, tá certo? Você também encontra os ruídos que são gerados por essas caixas, seja o ruído, então, que é irradiado pela carcaça ou o transmitido pelos dutos, tá certo? Você vai encontrar tabelas que vão dar para vocês o ruído pela curva NC e em dBA, tá certo? Então você encontra todas as informações nos folhetos nossos que são bem completos, tá?
Tem modelos também que indicamos com ou sem atenuadores e os resultados que você vai encontrar, tá? Aqui é o modelo Easy, ou seja, o modelo Easy, na verdade, está associado ao motor que é usado, tá certo? Ao tipo de controle. Então vocês vão encontrar no site da Trox caixas que ela chama de Easy e caixas que ela não fala nada. Por exemplo, TVJ, ou você vai achar TVJ Easy. A caixa em si não muda, ela é a mesma, tá? O que vai mudar é a controladora. Quando então usamos o termo Easy, quer dizer que ela tem essa controladora da Trox. Como já falamos lá atrás também, esse Easy é uma caixa que tem a facilidade de você fazer o ajuste em campo. Então, para cada caixa, vai uma etiqueta com o range de vazão de ar, tá certo? E você simplesmente, com a chave de fenda, você consegue fazer um ajuste aqui nesse seletor da vazão mínima e da vazão máxima. Então, facilmente você consegue fazer isso em campo. Uma vantagem que você tem dessa caixa, na verdade, é que você pode corrigir os erros da vazão na própria caixa, tá certo? E qualquer ajuste que você tenha que fazer também na obra para adequar alguma vazão de ar, você facilmente vai lá e faz isso também, tá certo? Então, o Easy tem essa grande facilidade, por isso é esse nome. Aqui é como é feito a parte de ligação dele, tá certo? Que você liga então aqui ao termostato, ou pode ser um sinal também que vem de um sistema central de controle que você tenha, tá? Isso você encontra no folheto da Trox. Então como funciona toda essa parte de ligação da nossa caixa, tá? Então aqui o shutoff é quando você quer trabalhar com a caixa totalmente fechada. Então existe essa opção no teu sistema, dá para prever isso na caixa de volume de ar variável. Esse aqui já é um outro controle, que é aquela linha NMV, que eu comentei lá atrás também, tá certo? Então, de forma diferente do controle Easy, esse controle consegue trabalhar com outros protocolos, desde que usado um gateway para fazer essa comunicação, tá certo? E o ajuste de vazão de ar tem que ser feito na fábrica, então você tem que informar a vazão de ar mínima e máxima, e para fazer o ajuste em campo você tem que ter uma aparelhagem adequada para fazer isso. Não é nada complicado também, mas tem que ter esse aparelhinho para você conseguir fazer o ajuste necessário, tá? Então esse é o controlador NMV. Em termos então de protocolos de comunicação, quando você trabalha com o atuador Easy, não tem protocolo nenhum, é o standalone, trabalha sozinho, e já com outro controle você consegue trabalhar com comunicações com outros protocolos, tá? Por exemplo, você consegue trabalhar com BACnet, com Modbus, que são os mais conhecidos no Brasil, tá certo? Então existe essa possibilidade sim. Para isso então, é necessário fazer uso de um gateway da própria Belimo, onde você consegue fazer essa comunicação entre o nosso sistema VAV e os protocolos de comunicação que você está prevendo na automação. Algo muito importante quando se faz uso de um sistema VAV é a questão dos difusores que você está usando. O que acontece? Quando você trabalha com as vazões de ar mínimas do teu sistema, a velocidade de saída do ar no seu difusor cai, tá certo? Ela tem uma redução. Então óbvio, você dimensiona o teu difusor para a vazão máxima que você tem, por exemplo, 1000 metros cúbicos, e pode acontecer de você estar trabalhando com a vazão mínima, 200, tá certo? Quando isso ocorre, a tua velocidade de saída cai muito. O que acontece? Você tem uma queda do jato do ar. E isso causa desconforto, porque na verdade o seu difusor é projetado para ter o efeito coando. Então o ar sai, distribui, tá certo? E quando você tem uma queda do jato, você causa desconforto, que isso cai direto na cabeça das pessoas, não é isso? Então, para solucionar esse problema, a Trox desenvolveu uma caixa que ela chama de Variset. Como que é essa caixa? Esse daqui é o difusor talvez um dos mais tradicionais da Trox, um difusor quadrado, tá certo? De 4 vias. Aqui então tem uma caixa pleno, ok? Então é feita uma divisão interna nessa caixa. Então percebam o seguinte, que quando você tem a vazão de ar máxima, você está fazendo uso do difusor inteirinho. Então toda a seção do difusor está sendo usada e você está garantindo a velocidade que você precisa.
Vamos supor agora que você caia para vazão mínimo. Se você não tiver esse sistema varicete, o que acontece? A tua velocidade de saída do ar vai cair muito. Então, por isso a Trox, com essa caixa, você consegue ter uma divisão interna. É um sistema mecânico, não tem controle elétrico nenhum, é simplesmente uma lâmina que tem aqui e tem um contrapeso, tá certo? Para fazer esse ajuste, alguma coisa mecânica. Então, essa lâmina fecha e somente parte do difusor acaba sendo usado. Na verdade, parte da caixa plana é utilizada, tá certo? E você acaba saindo com o ar concentrado aqui no meio. E você então garante dessa forma a velocidade de saída e que não vai haver uma queda de jato de ar frio na cabeça das pessoas, tá certo? Então, esse é o sistema Varicete. Você também tem soluções do sistema Varicete para difusores lineares. O exemplo é o mesmo, para você não ter uma queda de jato de ar. Aqui nessa figura com fumaça para justamente isso, tá certo? Então, aqui você tem uma caixa Varicete. Então, por exemplo, aqui para 70 metros cúbicos, você caiu bem a vazão, você está fazendo a distribuição adequadamente, ou seja, o ar está saindo e conseguindo efeito Coanda. Já quando você não tem a caixa Varicete, você percebe aqui que o ar cai, tá certo? Então, é um exemplo aqui com teste de fumaça, tá? Mesma coisa para 35 metros cúbicos de vazão. Aqui você, sem a caixa Varicete, tem uma queda desse jato de ar, e aqui não. Aqui você já tem o ar saindo de maneira adequada, com a mesma vazão de 35, porém com o sistema Varicete, tá? A ideia de aplicação é a mesma daquele difusor quadrado. Na verdade, você tem um sistema, uma caixa pleno com uma divisão interna, que ora você trabalha com a caixa inteira ou somente uma parte dela, garantindo assim o efeito, garantindo na verdade que você tem a velocidade mínima recomendada para garantir o efeito de saída do ar, tá? Aqui nessa imagem aparece o contrapeso que eu tinha falado, tá vendo? Então aqui você tem, nessa figura você tem a aleta, né, na parte aqui de baixo, e aqui você tem um contrapeso que faz justamente esse ajuste. Então é um componente totalmente mecânico. Então esse é conhecido na Trox como sistema Varicete. Para trabalhar também com sistemas de volume de ar variável, tem os difusores de alta indução. Em relação aos difusores convencionais, aquele quadrado que falamos, aquele linear, ele tem uma grande vantagem. Esse difusor de alta indução, ele não precisa de caixa Varicete. Por que isso? Na verdade, esse é um difusor que há uma tendência do fluxo de ar de sair pelo centro do difusor. Então, mesmo que tenha uma queda no jato de ar, ou na vazão de ar que você precisa, as velocidades aqui no centro estão mantidas. Então, não tem o risco do ar ter uma queda como no difusor convencional, tá certo? Então, uma vantagem de usar o difusor de alta indução em sistema de VAV em relação ao difusor tradicional é justamente esse. Não é necessário o uso de caixa Varicete, tá certo? Então, esse é um grande ganho, além das vantagens que o difusor de alta indução já apresentam normalmente, tá? O difusor de alta indução, ele trabalha com jato helicoidal, essas versões quadradas ou redondas, tá certo? Então, aqui você faz o esfriamento do ar, então o ar sai desta maneira aqui, com o jato helicoidal, tá? Bom, pessoal, essa foi a parte 2, então, da apresentação de sistemas de volume de ar variável. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ficado claro para vocês o conceito e como deve ser usado, dimensionado, selecionado o modelo adequado, não é isso? Agora, lembrando que a Trox tem uma equipe técnica que tem muito conhecimento para poder auxiliá-los no que for preciso. Então vocês conseguem contato com os agentes de vendas ou conseguem informações pelo site também, tem todos os folhetos, tudo que vocês precisarem, tá certo? Bem, estamos à disposição. Precisando de alguma coisa, contem com a Trox, tá? Muito obrigado pela presença de todos. Um abraço.